Louvo a todos meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Iniciando mais uma live para a honra e a glória do Pai ser exaltado. Vamos para a palavra nesse dia de hoje, que se encontra em Gênesis 37. Fala de José. Gênesis 37, 3. Assim diz a palavra do Senhor nesse dia de hoje, para o seu coração e para o meu coração. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talá, de manga compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então ali, Jacó, que se tornaria Israel, deu uma túnica para José de manga talá, colorida, e seus irmãos, por inveja, não podiam falar mais com José de forma pacífica, porque a inveja já tomava conta do coração deles. E quando não é assim também, por inveja, porque vê uma coisa diferente, vê uma palavra diferente, vê algo diferente e se tornam, vamos dizer assim, as nossas chefes, por inveja. Existe muitos que querem ser nós, mas não pode, então tem que ser ele ou ela mesmo, né? Às vezes está na cara que é um ziba da vida, né? Está na cara que é um invejoso ou invejosa, que prefere não trazer a palavra, não trazer a verdade, mas a palavra de Deus fala conosco na realidade da sua verdade, não nos deixa enganados, mas nos deixa em alerta sobre os invejosos. Com José e seus irmãos não foi diferente. Era irmão de José, irmão de sangue de José, tinha inveja dele. Imagine outras pessoas que não vai ter inveja de nós. Uns carnudos e umas carnudas danadas que não busca direto da fonte. E depois vive falando que Deus falou com ele, com ela, mas não traz a verdade, mas prefere copiar. Pegar pronto é muito fácil. Agora, buscar direto da fonte é difícil, né? Então o Senhor nos ensina a buscar direto da sua fonte, da sua palavra, da sua verdade, porque Ele nos ensina dentro da sua verdade, não dentro de mentira, de engano, porque é a verdade de Deus que move ao nosso favor. José, mesmo ele ali, seus irmãos tendo inveja de José em nenhum momento falou nada para os seus irmãos, ele simplesmente continuou na posição. E o Senhor nos ensina a continuar na posição, mesmo que tenham inveja de nós. Porque se você não é justificado hoje, meu irmão, um dia você vai ser justificado pelo Senhor e o Senhor vai falar assim, ó, esse que tem inveja de você, esse invejoso, essa invejosa, vai se haver comigo, porque eu sou Pai, eu não sou um qualquer, eu sou Pai, eu não sou esses que vivem por aí enganando, mas sim trago a verdade da minha palavra para que os meus filhos continuem conhecendo de mim. Porque quando você conhece de Deus, fortalece em Deus, você vai entender que mesmo que os invejosos se levantem, eles se levantam para cair, porque o Pai está de olho neles. E quando o Pai está de olho, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quando cair na mão do Deus vivo, não tem jeito. Cair na mão do homem se livra, cair na mão do inimigo se livra, mas horrenda coisa é cair na mão de Deus. E tem pessoas que estão prestes a cair na mão de Deus e não tardará, porque não querem fazer como o Pai ensina, dentro da verdade, sem ter inveja de seus irmãos. Os irmãos de José teve inveja dele, e o que acontece com os irmãos? Esses irmãos dele passam por uma, porque eles teve que forjar para que um animal pegou José. Porque ele pegou essa roupa de José e sujando ela. Mas quem limpa é Deus. Quem trata é Deus. Então o sabão do lavadeiro ia lavar aquelas roupas sujas. Para mostrar que ele é o grandão da Galileia.
para mostrar que Ele é Deus soberano das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. José ainda teve o sonho e contou para os seus irmãos, e por ele contar os seus sonhos para os seus irmãos ainda odiou ele mais ainda. Tamanha inveja dos seus irmãos. O pai deu a túnica para ele, ficaram com inveja. Ele teve o sonho, ficaram com inveja. Então o Senhor nos ensina, não tem inveja de ninguém. O que é seu, o que é meu. Tocou o que é bênção na minha mão e passou para sua mão indevidamente, se torna maldição, porque o Senhor assim nos ensina. Então, seja uma bênção do Senhor, haja conforme o querer do Senhor dentro da verdade, não se engane com essas pessoas que vivem trapaceando. Trapaça, chega uma hora que ela cai por terra. E quem trapaceou até os dias de hoje, está chegando a hora que o pai vai voltar e vai pegar um por um. Vai pegar um por um e não vai ter mais jeito não vai ter para onde correr. Porque os arrumadinhos são feitos, mas Deus desfaz todos os arrumadinhos. Os irmãos de José não fez o arrumadinho e os arrumadinhos deles não seriam desfeitos. Então Deus nos mostra que Ele não perde batalha, Ele continua guerreando por nós, porque Ele é general de guerra, Ele é o poderoso, Ele é o grande, eu sou das nossas vidas, Ele é o leão da tribo de Judá. E quem pode com esse grande Deus? Ninguém. Tem uns que acham que pode, mas vai enganando, vai mentindo, mas o Senhor um dia vai mostrar, tintim por tintim, das mentiras, do engano, dos arrumadinhos. Tem uns que falam que não trapaceou, mas está bem nítido que trapacearam. Está bem nítido que enganaram. Aí depois fala assim, não, eu sou perfeitinha é nada, perfeito é Deus. Tem uns que falam que é santona, quando você vai ver, não tem nada de santão e santona por aí. Tem, vamos dizer assim, os arrumadinhos que foi feito, né? De enganação para enganar o povo de montão, mas papai vem e mostra a verdade de montão também, para nos deixarmos em alerta. Aleluia. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os peixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. E ali José conta o seu sonho, que o feixe dele fica em pé e os dos irmãos rodeava, e eles ali tiveram uma grande inveja de José por causa disso. Mas quem deu o sonho para José? Foi Deus. O sonho veio diretamente do Pai. O Pai deu para José, para alertar o que viria pela frente. Mas eles não souberam, vamos dizer assim, traduzir o que era aquele sonho. É igual muitos hoje não sabem traduzir o que é a revelação. A revelação é a palavra, é a Bíblia. Então muitos ficam confusos, e quando aparece alguém como eu que chega e fala a verdade, aí fica dodói, fica com raiva, vai reclamar com o papai, eu não escrevi Bíblia. Eita glória, ô balabagabazuia. Então muitos que querem reclamar, tem que reclamar com o papai, porque eu trago a palavra de Deus. A palavra de Deus não machuca, leva para o céu. Os que ficam dodóia porque não quer aceitar a verdade da palavra de Deus, quer continuar com engano, com uns arrumadinhos, simplesmente para encher o bolso ou o ego. Mas aí a verdade do Pai vem, aparece, fica dodóizinho e dodóizinha. Porque a única verdade que eu conheço é a Bíblia Sagrada. Em João 8,32 já diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única verdade que eu conheço que liberta é a palavra de Deus. Então esse significado do dodói com inveja é porque tem problema aí, tem algo escondido aí, mas o Senhor vai revelar, vai pôr as claras, e o Senhor vai trazer a verdade, e muitos vão ficar confusos, porque estão achando que estão brincando com qualquer pessoa, mas estão brincando com as coisas de Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Já muitos caíram na mão do Deus vivo, e é só esperar para Deus agir. Porque Deus não tarda, Deus não está dormindo. Deus está como sentinela na torre de vigilância, vendo
tudo e todos. Então o Senhor fala: se arrependam enquanto há tempo, porque eu já se aproximo e muitos não têm enxergado. Através da minha palavra eu tenho falado para com os meus filhos e para com as minhas filhas: se volte para mim enquanto há tempo, se arrependa dos seus erros, dos seus arrumadinhos, porque a inveja que vocês têm vai acontecer igual com os irmãos de José. Vocês vão passar pelo estreito do Senhor. O Senhor tem avisado. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. O medo deles e o medo de muitos é que nós viemos reinar sobre eles. Eita glória! Mas vai chegar um dia que o Senhor nos faz reinar, nos faz nós fortalecermos em Tua presença, porque o nosso Deus, Ele é vivo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus traz a verdade, a palavra dEle vai aparecendo, Ele vai libertando o cego, Ele vai fazendo o surdo escutar, Ele vai trazendo a sua verdade, Ele vai descobrindo aquilo que estava coberto, porque tem muitos que acham que nós não sabemos dos arrumadinhos dele, porque muitos nós sabemos dos arrumadinhos, poderia entregar aqui, mas quem vai entregar é o Senhor vai entregar esses mentirosos, esses enganadores que estão pervertendo casas inteiras com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. O Senhor vai descobrir eles aqui, vai mostrar a verdade para entender que o Senhor é Deus, Ele é o poderoso, Ele é o grande, o maravilhoso das nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós se voltamos para o grande e maravilhoso das nossas vidas. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele e o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Então Jacó guardou aquilo ali no coração, porque Jacó conhecia o trabalhar de Deus. Então Jacó guarda aquele sonho de José no seu coração para mostrar que ele sabia que Deus poderia estar trabalhando na vida de José, e Deus na verdade estava trabalhando na vida de José. Estava mostrando que Ele é Deus, que Ele é poderoso, porque Deus, antes que o fato venha acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer, porque Deus sabe de tudo, Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo que vai acontecer. Então não adianta o homem e a mulher, com seus arrumadinhos, achar que vai enganar a Deus, porque não vai. Ninguém engana Deus, o soberano das nossas vidas. Deus é o grande, é o maravilhoso, o poderoso das nossas vidas. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Sique, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Sique? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. E Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícia. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi em Sique, e um homem encontrou José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: o que você está procurando? E ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui, ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles ouviram, e antes de chegarem,
conspiraram contra ele para matar. Então, antes de José chegar, seus irmãos já conspiram contra ele para querer matar. Por causa da inveja que eles tinham de José, eles já conspiram querendo matar José, querendo acabar com José. Mas havia um dos irmãos que não deixaria acabar com José, porque ele sabia que o pai poderia ficar muito mal se José viesse a morrer. Então esse irmão não deixa que venha matar José, mas eles preferem jogar José ali naquele buraco. Mas mesmo em prisão, mesmo em buraco, mesmo em cova, Deus livra, Deus guarda, Deus protege, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso para te livrar da cova, Deus é maravilhoso para te tirar do buraco, porque sempre que você tiver um problema, você está lá embaixo no buraco, mas você olha para cima e você vê um grande Deus poderoso a te guardar, a te proteger. Com José não foi diferente. Os irmãos dele jogam ele ali naquele buraco, mas José tinha um Deus grande e poderoso em sua vida, que o guardava, que o protegia, que o livrava e que trazia no seu coração o Senhor sempre. E tem essa diferença: quando você traz o Senhor no seu coração, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra de todo mal, porque Deus é forte, Deus é poderoso para te livrar de qualquer angústia, de qualquer problema, porque o Senhor é grande. Lá vem um grande sonhador. Venha, pois agora vamos matá-lo e jogá-lo o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. E ali eles jogam José nessa cisterna, nesse buraco, e ainda fica pensando assim: vamos ver o que vai dar os sonhos dele, porque ele está muito sonhador. Mas o pai fala assim: pode sonhar, meu filho, eu ainda realizo os sonhos, eu ainda realizo os sonhos, então pode sonhar, mesmo em prisão, eu te livrarei. Pode sonhar, porque eu realizo os seus sonhos. O homem nunca deu a última palavra em sua vida, sempre foi eu que trouxe a última palavra para você entender que eu sou o grande da tua vida. Então o homem nada poder, porque eu mando no céu e na terra e tudo quanto há, sou eu o grande. Aleluia. Só o Senhor é o grande. Mas Rube, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rube disse mais: não derrame sangue, jogue o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe faça mal. Rube disse isso para livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica está lá, de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Então ali, logo que ele vê o seu irmão José, ele joga ele na cisterna e tira a sua túnica. Mas o pai fala assim: pode tirar a túnica, mas nunca vão tirar a presença que você carrega dentro de você, meu filho, minha filha. Porque a presença eu te dou quando você quer, eu na tua vida. A presença ninguém tira, porque a presença eu te dou. Então confia em mim, porque eu estou trabalhando por você. E quando eu trabalho por você, você só tem que confiar, porque eu estou na torre de vigilância, eu vejo por todo mundo, eu estou com meus olhos de fogo, contemplando os bons e os maus. Eita glória, aleluia, santo é o teu nome, meu Pai. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma
caravanas de israelitas vinham da Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venha, vamos vendê-lo aos israelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então ali eles venderam José. Então quantos não tem por aí nos vendendo? Pode até vender, mas o pai que pagou o preço. Se o pai pagou o preço, nós já estamos já guardados por ele. Porque o pai pagou o preço. Muitos tentam vender o que não é deles. Eita glória! Nós marchamos na terra de dia, de noite. Nós marchamos na terra de dia, de noite. É fogo, é fogo, é fogo, é labareda de Jeová. É fogo, é fogo, é fogo, é labareda de Jeová. Segura, segura o varão, segura a varoa. É fogo, é fogo, é fogo, é labareda de Jeová. Ninguém está entendendo o trabalhar de Deus. Por quê? O trabalhar de Deus é só vitória. E quando Deus trabalha só na vitória, Ele não te entrega a derrota, Ele te entrega a vitória. No tempo dele. Não como os carnudos e carnudas dizem: olha, é amanhã. Não, é depois de amanhã, daqui 7 dias, 10 dias, nada disso. Deus te dá vitória quando você confia nele. Ele te entrega na palma da tua mão, que necessita o seu coração. E quando você entende isso, você vai confiar em quem? Em Deus ou nos carnudos? Então o Senhor, Ele continua falando conosco em sua palavra. E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos israelitas por 20 moedas de prata. E os israelitas levaram José para o Egito. Então ali eles vendem José por 20 moedas de prata. Assim como venderam Jesus também. E quantos hoje não está vendendo o Evangelho, não está vendendo o seu irmão, não está vendendo a sua irmã por aí para que não venha conhecer a verdade de Cristo? Porque a verdade de Cristo é a única verdade que liberta, que salva, que cura, que edifica. Mas tem muitos por aí vendendo seus irmãos pensando que papai não está vendo. E papai pega na curva e vai pegar mesmo na curva. Porque papai não vai deixar passar para lá não. Papai vai revelar o oculto e o escondido da verdade desses que estão aí querendo vender os seus irmãos. Porque não pode vender seu irmão, não, meu irmão. Não pode vender a sua irmã, não, minha irmã. Por quê? Porque Deus pagou o preço. Como que você vai vender uma coisa que não é sua? Uma pessoa que não é sua? Essa pessoa é de papai. Essa alma é de papai. Essa vida é de papai. Por que você vai vender o que não é seu? O papai tem ensinado em sua palavra. Só não aprende quem não quer. Porque Deus deixa sua palavra bem ampla e esclarecida para os seus filhos e para suas filhas conhecer a verdade. Mas quando o leão da tribo de Judá voltar fugindo, muitos vão tremer a canelinha, vão querer se esconder debaixo da cama, no banheiro. Mas não adianta não, meu irmão, esconder no banheiro. Não adianta não, meu irmão, esconder debaixo da cama, porque Jeová acha onde tiver. Não se preocupe, porque Jeová acha. E Jeová achou os irmãos de José. Jeová achou, papai achou os irmãos de José. Mas ali tinha um propósito em tudo isso. Era um propósito de Deus. Porque o propósito de Deus sempre vai ser o maior do que os nossos. O propósito de Deus pode ter certeza que ele sempre tem um objetivo. E qual é esse objetivo, meu irmão? Um objetivo de trazer vida em abundância. Então Deus deixa tudo aquilo ali acontecer para mostrar quem é o grande e quem é o poderoso. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas. Rúben volta à cisterna e não encontra José. Por quê? Ali não era o lugar de José. Eita glória! A cisterna não é o seu lugar, meu irmão.
Deus vem nos revelando dentro da sua palavra. O buraco, a cova não é o seu lugar. O seu lugar é do lado do Senhor Jesus. O teu lugar é do lado de Deus. E ali Rubem começa a chorar. Começa a se desesperar ali, mas ali não era o lugar de José. Deus tinha um lugar melhor para José. José ia passar por tudo, porque tem que passar pelo processo para que venha obter a vitória, porque você nunca vai ter vitória sem ter luta. Primeiro vem as lutas, para depois ter a vitória. Você quer ter vitória? Primeiro passe pela luta, passe pelo processo do Senhor. O Senhor vai esmagar mesmo, igual o Senhor vai esmagar, vai pensar para mostrar que você vai se tornar um belo de um vinho. Eita glória! Você quer se tornar um vinho muito caro na presença do Senhor? Você quer se tornar um vaso de valor na presença do Senhor? Confia nele e deixe ele trabalhar por você. Porque quando você deixa o Pai trabalhar por você, você entende que ele sim sabe o que está fazendo. Voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, agora o que eu vou fazer? Então perguntaram: a túnica de José? Mataram um bode? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. Então ali eles tentaram enganar por um certo tempo. Pegaram a túnica de José, molharam ela no sangue para entregar para o pai. Vamos supor, já que José morreu, nós entregamos para o pai e está tudo bem. Mas não está tudo bem não, porque o pai revela, o pai mostra. O pai ia mostrar, porque a mentira não fica encoberta por muito tempo. O arrumadinho não fica coberto. Não adianta o invejoso, a invejosa achar que fica. Não fica. Irmão, irmã, você que está andando errado com o Senhor, conserta, porque ainda dá tempo. O Senhor tem avisado, não espera papai pegar, porque papai vai pegar na curva. Papai tem avisado dentro da sua palavra. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai, com este recado: achamos isto, veja se é ou não é a túnica do seu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem devorou, certamente foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar ele, porém recusou-se ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo seu filho. Enquanto isso, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então ali no Egito, eles venderam José a Potifar. José se tornaria escravo. E ali José seria escravizado. Ele iria morar na casa de Potifar. Mas a sua mulher ia forjar contra José. Mas não adiantaria, porque José estaria guardado com Deus. E ali de novo a mulher pega essa capa, mais uma vez, pegando a capa de José. Ali pega a capa de José, achando que eu vou pegar a capa de José, vou incriminá-lo e está tudo bem. Não está não, porque o pai vai mostrando o oculto e o escondido. Então não adianta pegar a capa para incriminar, porque a verdade aparece. E ali José vai parar na prisão ali, por causa daquilo que aconteceu. Potifar não acreditou em José, mas lá na prisão José estava guardado por Deus. O que aqueles ali não sabiam, que José estava guardado por Deus. E lá José revela o sonho do padeiro e do copeiro, que um iria morrer e que o outro seria libertado. E ali começam os planos de Deus.
a se encaminhar na vida de José para mostrar quem é o grande, quem é o poderoso, quem é o maravilhoso das nossas vidas. E os planos de Deus começam a ser encaminhados na vida de José, e o Senhor vai mostrando que Ele é o grande, que Ele é o poderoso, maravilhoso das nossas vidas. E ali José fala para aquele homem, quando ele é liberto: se lembre de mim quando você sair daqui. E passa alguns anos ali para ele se lembrar de José. Mas ele se lembra de José. Quando o faraó tem um sonho, ninguém revelava o sonho de faraó. Ninguém sabia decifrar o sonho de faraó. Mas havia um que sabia. Porque Deus tinha dado sabedoria para ele. Tinha dado inteligência para ele. Porque Deus nos fez inteligentes, meu irmão. Não burro. Mas quando prefere usar para o lado errado as coisas, quando pode usar para o lado da verdade, da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus te liberta, porque igual João 8,32 já diz: conhecereis a verdade vos libertará. E José ali revela os sonhos de Faraó, que teria 7 vacas gordas, 7 magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, que seria o tempo de abundância, 7 anos de abundância, que teria alimento, 7 anos de seca, que veria uma fome muito grande ali naquele lugar. Mas o propósito de Deus com tudo não era maltratar José. O propósito de Deus era salvar todo aquele povo daquela região e também a família de José. O Senhor queria salvar a família de José ali, porque essa fome que viria. Mas ninguém ali na região teria outro lugar para comprar a não ser no Egito. Porque José de escravo se torna governador. Porque quando José revela o sonho de Faraó, Faraó fala para José: José, não vai ter ninguém no meu reino maior do que eu. Mas abaixo de mim, quem manda em tudo é você, José. Quem vai mandar em tudo é você, José. Você agora vai se tornar o governador do Egito. E José começa a governar, a administrar bem o Egito, porque o Senhor estava com José. E quando o Senhor está conosco, Ele administra. Porque o melhor administrador que existe é o Senhor, o nosso Deus. Ele sabe administrar e Ele deu inteligência para José para administrar o Egito. E os irmãos de José, apesar de ter feito tudo isso, de quem que eles iam precisar? De José. Eles precisariam de José. Eles chegam lá para querer comida. Mas eles não sabiam que era José que estava lá. E José reconhece seus irmãos naquele lugar. E José forja os seus irmãos. Coloca uma taça dentro da sacaria. E quando eles vão embora, o soldado vai atrás e acha essa taça e leva eles. E eles conversam com José, mas não reconheceram José. Eles conversam com José e José fala: um de vocês vai ter que ficar preso porque pegaram essa taça, mas José que mandou colocar. E ali eles começam a discutir entre eles: eu vou, eu não vou. Mas aí José fala: eu quero o irmão de vocês, o mais novo. Um vai ficar aqui por garantia, mas traga o irmão mais novo, porque ele vai ficar preso. E ele vai buscar o irmão mais novo. Mas eles pensam assim: nossa, como que o pai vai ficar? Como que o pai, Jacó, que se tornou Israel, vai ficar? Imagina, o pai vai morrer, não sei o quê. E eles voltam para casa para convencer Jacó, que se tornou Israel, que tinha que levar o seu irmão mais novo para lá. E o pai não queria deixar, mas acaba deixando. E leva o seu irmão mais novo. E ele fica lá. E José faz um banquete para eles. E José se revela a eles. O que nós entendemos pela história? Muitas das vezes,
Você pode até querer maltratar seus irmãos. Você pode até querer pisar seus irmãos. Você pode até querer jogar na muralha, na cova. Mas Deus sempre tem um propósito de salvar aquele que está no chão. Eita glória! Deus sempre tem um propósito de salvar aquele que está na cova. Mas o propósito de Deus aqui ia além. Era salvar o Egito e toda aquela cidade em volta. Porque Deus, Ele não é um Deus injusto, mas Ele é um Deus justo para nos trazer a sua verdade, a sua sabedoria. Imagine a cara dos irmãos de José, depois de ter feito tudo aquilo com José. Eles jogaram José, forjaram a morte de José, e quem estava ajudando ele? José. José que estava ajudando ele, estava entregando alimentos para ele. José, apesar dele querer matar, maltratar, José que estava ali para ajudar. Então nós entendemos com isso que o propósito de Deus sempre vai ser melhor do que os nossos. E quando você entende isso, que o propósito de Deus é melhor, Deus pode fazer de você escravo a governador. Deus muda toda a sentença. Quando você confia nele de todo o seu coração, você vê as mãos do Senhor trabalhando ao seu favor, ao meu favor. Você quer as mãos do Senhor trabalhando ao seu favor? Confia nele, não murmure. Continua confiando. José, mesmo em prisão, não reclamou, não xingou, não ficou murmurando. Ele simplesmente confiou. A Bíblia, a todo momento, nos ensina a confiar no Senhor. Mas quantos não têm confiado? Confia em tudo, mas não confia no Senhor. Confia em sacrifício de tolo, mas não confia no Senhor. Sacrifício de tolo não move as mãos do Senhor ao seu favor. O que move as mãos do Senhor ao nosso favor é confiar nele verdadeiramente, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós entendemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Deus vai nos mostrar que nós vamos nos alimentar da sua palavra, porque a sua palavra é riquíssima em proteína, a sua palavra é riquíssima para nos deixar de pé. A sua palavra, ela nos deixa crescer saudáveis, não doentes. E quantos não traz a palavra e tem crescido doente? Espiritualmente. Se alimentam de coisas podres por aí, e coisas podres faz mal, coisas estragadas. Nós temos que nos alimentar do pão da vida do Senhor, da palavra de Deus. Mas carnudo quer se alimentar de coisa que não é de Deus. Mas dá tempo de correr para Deus, porque a cela crente aqui está só esquentando, porque o Senhor, Ele traz a sua sabedoria para nós. José ali no Egito se torna governador e administra aquele local ali do Egito muito bem, levando o alimento para aquele povo com justiça, não com injustiça. E quantos hoje que viram e falam assim, o Senhor me revelou e está ganhando com injustiça? Eita glória! Está ganhando com injustiça. Se alimenta do pecado do povo e não traz a verdade. José, mesmo estando passando em prisão, ele não usou com injustiça com ninguém. E quantos hoje que julgam-se fazer a obra e usa com injustiça com seus irmãos? Quer reter só para si. José, ele era governador, ele não quis reter só para ele. Ele pensou nos seus irmãos. Ele administrou bem para que ninguém viesse padecer, passar fome. E hoje, quando se julga a obra, retém só para si. Mas vai sobrar muito dinheiro, muito carro, muito avião para queimar no montão, quando o Senhor voltar de montão. Porque reter para si e falar, faça a obra é muito fácil. E quando o seu irmão está necessitando, o que você faz? Você corre, se esconde, não traz o alimento da verdade, não traz o alimento físico, mas traz mentira e engano. Eita glória! E quantos não se encaixa nessa palavra que eu vos falo por aí? Observe bem
por onde você for, nas igrejas, observe nos canais, observe em todos os lugares. Foram constituídos para falar a palavra de Deus, mas negam Deus por causa de grana, negam Deus por causa de status, empinam seu nariz. Está na hora de descer na olaria do Senhor, é entender que o grande é o Senhor, que o poderoso é Deus. Nós somos vasos de Deus para ser usados dentro da sua verdade, não dentro do engano, porque dentro do engano já tem muitos, mas dentro da verdade de Deus tem poucos. Então Deus nos ensina a ser orientados por Ele dentro da sua palavra. Porque dentro da sua palavra, você vai ver a diferença que é. Então não se engane por pouco de homem ou de mulher que vive contando mentira. José passa por aquela prisão, se torna governador, ele que manda de tudo abaixo de Faraó e administrou o Egito muito bem. Porque se José fosse como, vamos se dizer assim, tá, meus irmãos? Como os pastores de hoje, os profetas, todos teriam morrido. Eita glória, ô carabagabaxuia, teriam morrido, por quê? Porque os de hoje retêm só para si. Os de hoje têm retido só para si. Aqui não entra mais ninguém. Aqui só eu ganho. E não é assim que funciona. No grande dia vai vomitar riquezas na rua. Porque não querem a verdade de Deus, não pensa no próximo, pensa somente em si. O sol não brilha para todos, ou o sol só brilha para um? Deus mora em templo? Que eu saiba, não. Deus mora em nós. Nós somos o templo do Senhor. Templo de pedra, tem muitos que falam que tem e não tem nada. Fala que tem um grande templo que é dele, que é dela, não é dele nem dela. Não é. Porque nada é seu, nada é meu. Tudo é de Deus. Eita glória! E muitos não entendem isso. Então, enche somente o seu ego e o seu bolso. E esquece de se encher de Deus de montão. Porque quando nós nos enchemos de Deus verdadeiramente, e sabemos que Deus é o maior em nossas vidas, nós corremos para a sua presença. Imagine se José fosse egoísta, todos ali teriam morrido, meus irmãos. Imagine se José administrasse só para ele. Para e pensa, se José administrasse só para ele, só eu vou receber todo esse alimento aqui para mim, todo aquele povo teria morrido. Mas você sabe por que José não reteu só para ele? Porque José tinha a sabedoria de Deus. Eita glória! Ô palabra! Aí mora a diferença, a sabedoria de Deus. Você entende que da mesma forma que você precisa, o seu irmão precisa, a sua irmã precisa. Agora, quando você retém só para você, você esquece do seu irmão e da sua irmã. Mas fique tranquilo, fique tranquila. No grande dia, o Senhor vai falar para muitos assim, ó: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Tive fome, tive frio, não me alimentaste, não me cobriste. José entendeu o propósito de Deus, que era alimentar os seus irmãos e todas aquelas cidades em volta. E quantos que julgam fazer a obra nos dias de hoje e não entendeu o propósito até hoje? Só entende isso, ó: Deus me revelou. E Deus revelou nada. Só entende isso: eu vou encher meu bolso e meu ego. Não entende o propósito de Deus. O propósito de Deus vai além do seu ego e do seu bolso. Eita glória! O propósito de Deus vai sempre além do que nós queremos e o que nós imaginamos. O propósito de Deus não é um propósito pequeno, de mente pequena, de homem e de mulher que se diz está cheio de Deus, mas quando está vazio. Porque não faz a obra da verdade. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Amam somente a si mesmo. Quantos que julgam, eu sou evangélico e ama somente a si mesmo. Eu sou pastor, ama somente a si mesmo. Eu sou profeta, ama somente a si mesmo. Isso é fazer obra?
Que obra é essa que eu não conheço? Deus não ensina assim em sua palavra. Deus ensina diferente. Deus ensina a ter amor ao seu próximo. Enquanto não tem amor ao próximo, José teve amor aos seus irmãos. José teve amor aos seus irmãos e teve amor às cidades em volta, porque ele ajudou a alimentar aquela cidade. Imagina se José não ajuda. Todos teriam morrido, todos teriam padecido. E não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era salvar todos. Porque Deus não quer que as pessoas venham se perder. Deus quer as pessoas perto de você, dele. Mas Ele quer que as pessoas venham se arrepender, buscar a Ele. Quando você entende o propósito de Deus, fica mais fácil de você levar a vida. Porque Deus te mostra que Ele está no controle da nossa vida. A sua vida é de Deus, a sua vida não é sua. Você acha que é sua. A sua casa, você acha que é sua, ela não é sua, ela é de Deus. O seu carro, você acha que é seu, não é seu, é de Deus. A sua mansão, você acha que é sua, não é sua, é de Deus. Tudo você tem que entregar para Deus, você não tem nada. Você acha que tem. O homem não tem. Quem tem é Deus. Deus que dá. E Deus vai requerer tudo de volta. Eita glória! E quantos não entendeu isso? Então, se alimente da palavra, da vida que traz o verdadeiro evangelho para você. Não traz um evangelho furado de historinha, de Deus me revelou, de carretel e de papagaio. Porque se tornaram um monte de papagaios enganadores, enganando o povo. Deus quer que o povo venha conhecer a verdade. Que verdade, meu irmão? A verdade da palavra dele. Mas muitos viram e falam assim: nossa boca são nós, quem é o Senhor sobre nós? Vamos ver quem é o Senhor sobre eles. O Senhor, cada dia que passa, Ele se aproxima da terra, mas muitos ainda não perceberam, estão preocupados somente com as suas vontades. Estão preocupados somente com o seu bolso e com o seu ego, se esquecendo da verdade de Cristo. José, mesmo se tornando governador, ele não quis tudo para ele. Ele entendeu que seus irmãos precisavam também. E quando você entende que seus irmãos precisam, você faz a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Não é egoísta. Eita glória! E quantos têm sido egoístas? Quantos têm retido só para si? Quantos não ajudam o seu irmão? Tem uns que viram e falam que está ajudando. Mas tem que ajudar de verdade. Porque falar que está aí enganando é fácil. Tem que ajudar de verdade, mostrar para Deus. Porque essa é a verdade de Deus. Deus quer os seus filhos dentro da sua verdade, dentro da sua sabedoria, porque a sabedoria de Deus que nos coloca de pé, porque o Senhor nos guia em sua presença. Muitas das vezes existem pessoas que têm condição de ajudar bastante gente. Eu sei que não vai ajudar todo mundo, mas não ajuda nenhuma. Às vezes é tão pouco para se fazer, mas preferem fazer só para si. Será que no grande dia, quando chegar perante o Senhor, vai entrar no reino dos céus? Será? Será? Porque reter para si é muito fácil. E ajudar o seu próximo? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Uns carnudos e umas carnudas só gostam de falar que Deus revelou. Vive na carne, uns fast food danado, não traz a verdade de Deus verdadeiramente, mas traz mentira. Mas Deus continua nos revelando dentro da sua palavra, a sua verdade para nós, para que nós não fiquemos enganados por esses carnudo e carnuda por aí. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara para nós. Deus fala que não mandou esses falsos profetas, mas Ele insiste em falar que Deus mandou, e Deus não mandou. Deus manda falar a palavra da verdade dEle, não mentira, não engana. Porque Deus quer que os seus filhos e as suas filhas venham conhecer a verdade dEle, não engana.
O Senhor fala em Jeremias 23, 21, ó. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Então eles vivem correndo na frente e profetizando no nome do Senhor, mas o Senhor não os enviou. Então nós devemos entender que o Senhor quer de nós a verdade, a sua verdade, que é a sua palavra, a sua sabedoria. Então fique com essa palavra maravilhosa do Senhor nesse dia de hoje. Confia no Senhor, acredite nele, que ele não te decepciona. Amém? Porque Deus, ele sim é grande e poderoso para falar conosco em sua palavra. A paz do Senhor a todos. Amém, amém. E até a próxima live, para a honra e a glória do Pai. É forte, Brasil!